A palestrante de hoje, Priscila, aqui mesmo do Ceará, e que desejo que a espiritualidade lhe inspire e que suas palavras possam servir de lição de alguma forma para a gente. Fique à vontade. Obrigada, Gessé. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui vieram. Muito bom reencontrar José Salles, que há muito tempo não tinha vindo. Bru também. Minha mãe, minha irmã ali, meus sobrinhos, cunhados. Enfim, que possamos todos sermos bem acolhidos, amparados pela espiritualidade amiga, superior, protetora, que nos acolhe desde que chegamos, no momento em que a gente permanece, até o momento em que a gente sai deste espaço. Eu trouxe um tema para a gente tratar, um tema atual, baseado na obra de André Trigueiro, cujo título é Espiritismo e Ecologia. Considerando que eu utilizei essa obra em alguns dos trabalhos que eu fiz, nesses cursos que a gente se destina a fazer, e eu acho interessante porque é um tema assim bem atual, né? Não foge da nossa realidade, daquilo que a gente deve atentar todos os dias, que é a questão ambiental, a questão do nosso planeta Terra, né? E da sustentabilidade tão comentada nos dias de hoje e tão necessitada, né, por toda a humanidade. Então, ele começa abordando como uma justificativa, né, para a obra, a necessidade, naturalmente, de explicar, de trazer o Espiritismo também como ciência, né, não somente como uma religião. Todos nós sabemos, se tem aí na parede afora, né, Espiritismo é ciência, filosofia. Né? Então, é necessário trazer um pouco dessas bases filosóficas e científicas da doutrina dos Espíritos. Então, ele vai trazer, a princípio, no livro A Gênese, no capítulo 1, na página 17, a seguinte afirmativa: todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras. É à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. E segue, porque é bem longo, eu tentei trazer mais sintetizado. O Espiritismo e a ciência se completam, um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. O Espiritismo, por sua vez, sem a ciência, ficaria sem apoio e sem exame. Então, Kardec já afirma essa ligação, essa junção, né, entre Espiritismo, a doutrina dos Espíritos e a ciência. E sobre a obra em si, o autor viu a necessidade, né, de falar dessa temática, né, ecologia dentro das casas espíritas. Né, segundo ele, né, no ano em que ele escreveu, ele afirmava que pouco se comentava a respeito do tema. E aí ele foi convidado a fazer uma exposição, e aí ele introduziu no tema, o tema que escolhido, a ecologia. E ele também fala que é necessário trazer a temática diante da maior crise ambiental da história da humanidade que a gente está vivendo. Isso é fato. É a ciência também quem comprova isso. Então a doutrina, né, o Espiritismo enquanto doutrina, possui sua base a ciência, que deveria, por sua vez, abordar, por que não, a ecologia. E aí ele relata, né, dois fatos importantes da história. Eu não vou me apegar muito à história em si, mas toda vez que a gente cita ecologia, que a gente trata da questão ambiental, a gente cita, né, não tem como não lembrar a Revolução Industrial, né, e com isso acrescenta a urbanização, a indústria que chama a população para perto, né, e aí as cidades crescem, vai haver também uma grande demanda de recursos naturais, né, que nem sempre é utilizado da maneira correta, e o que é gerado disso também nem sempre tem a destinação correta, como a gente infelizmente vê nos dias atuais. Então, o autor afirma que a doutrina dos Espíritos possui subsídios para a compreensão de questões ambientais que se agravam em níveis mais elevados no alvorecer deste século. E aí ele começa por um ponto bem interessante. Durante a leitura, ele traz um tópico chamado Espiritismo em frases de efeito.
antes de chegar bem na relação de espiritismo e ecologia, que ele trata da convicção da fé. Uma das frases que a gente utiliza sempre é que o acaso não existe. Sempre que eu adentrei ao espiritismo, o acaso não existe, o acaso não existe. Ok, certíssimo. Então essa frase sugere a confiança na divindade e na inteligência suprema, conforme a resposta dada à primeira questão do Livro dos Espíritos, a respeito de que é Deus. Ou na ordem estabelecida em meio ao caos. Então, mesmo na bonança, mesmo na fartura ou mesmo no caos, o acaso não existe. Então a gente tem que ter fé nessa divindade suprema, que a tudo governa e tudo sabe. A segunda frase é a seguinte, muito das casas espíritas. A verdadeira vida é a vida espiritual. Certo também. Então vamos ver. Só que aí ele diz que é para a gente ter um pouco de cuidado. Porque essa frase pode gerar um certo desapego ao materialismo. E é necessário, porém, né, esse apego em demasia é perigoso. Né? E o desapego também. Porque aí pode dar aquela ideia de que eu não preciso me preocupar tanto, já que a vida verdadeira é a vida espiritual, então para que me preocupar com as questões desse mundo? O que não é bem assim. Porque ele diz que se nós somos espíritos encarnados, se a gente está vivendo a experiência na matéria, a gente precisa cuidar dela. Porque não cuidar também, porque é só acreditar que a vida espiritual, a vida futura é a vida espiritual, então também vai deixar muito ao léu, né? Muito ao acaso. E é necessário se preocupar não só com a geração atual, mas com as vindouras também, com as gerações futuras. Então, que tipo de planeta, que tipo de casa a gente está deixando para as próximas gerações? E ele diz que a vida espiritual começa agora. Ele chama de horário nobre. E as escolhas que fazemos a cada instante definirão a vida espiritual. Quando a gente pensa que vai viver a vida espiritual depois de desencarnar, não, né? A gente já começa agora, mesmo na matéria, e as consequências do que a gente está semeando, a gente vai colher também no plano espiritual. Então, ele diz que a encarnação demanda o cuidado com a matéria. Aí ele cita corpo, casa e o planeta numa esfera maior. E não existe jogar nada fora. A gente tem o costume de dizer, não, eu vou jogar ali fora. Mas não existe nada fora. Pode ser fora da sua casa, mas está tudo dentro dessa grande casa que se chama planeta. Então ela tem algum destino. E vai gerar algum impacto, com toda certeza. Porque uma coisa é eu jogo uma coisa aqui dentro do cenário. Não, eu joguei lá na rua. Mas a rua está dentro de um todo. Se eu for partir para as esferas até chegar no planeta, a gente está dentro de um todo maior. Então não existe jogar nada fora. Tem algum destino, vai para algum lugar. E aí ele diz que o cuidado sem exagero, né, é interessante. Uma vez que até o próprio Jesus falou, só levaremos daqui o que a traça e a ferrugem não corroer. Mas é necessário ter cuidado. E manter relações saudáveis, inteligentes e responsáveis com a matéria e com o planeta que habitamos é de fundamental importância. Então, não é esse desapego totalmente que é tão oportuno assim. E a terceira frase que ele traz nesse capítulo é, que a gente também diz muito, eu estou aqui de passagem, como se fosse só um estágio. Então, mais uma vez, essa frase demanda o quê? Desapego, a transitoriedade, a impermanência, a realidade fatal do universo, onde nada é, tudo está. A gente, por vezes, tem a péssima mania de dizer eu sou, eu sou, eu sou. Na verdade, eu acredito que a gente não é, a gente está. A gente está como isso, a gente está como aquilo. Porque justamente tudo é muito transitório, tudo é muito passageiro. E o que a gente é, de fato, a gente leva para as inúmeras encarnações e fica na espiritualidade. Né? O que é da matéria vai ficar aqui quando a gente desencarnar. E aí, tudo bem, verdade. Desapego, transitoriedade, tudo bem. Mas pode demonstrar o desinteresse pelos assuntos. Ele alerta para isso. Aí ele diz, né, as frases comuns. Se eu estou aqui de passagem, então por que eu vou me preocupar, por exemplo, com o aquecimento global, com o nível dos oceanos, com a temperatura que está aumentando, com a incidência de emissões de gases, se logo mais eu vou embora? Né? Se tudo é tão transitório assim, eu não devo me preocupar. Né? Aí ele diz, é evidente que a gente deve se preocupar com os nossos rastros. Aquilo que a gente vai deixando são os nossos rastros. E alguém certamente um dia vai colher ou vai vivenciar o fruto disso.
E ele diz que é interessante a gente lembrar da lei de causa e efeito, a quem nada escapa. Então, desperdício ou uso despreocupado com os recursos que são finitos afetará todo o processo evolutivo. Então, mais um alerta que ele deixa. Então, mesmo de passagem, é necessário cuidar melhor do mundo em que se vive. Para nós que aqui estamos, para as gerações que virão, né, a gente infelizmente já vê alguns sinais, né, sinais de alerta, como ele traz como no próximo item. Né? O planeta aí já dando alguns sinais, né, algumas mudanças aí no ambiente, e a gente, né, infelizmente olha com certa tristeza e sabe que é tudo uma decorrência, né, da ação do homem, infelizmente. O homem que ainda não aprendeu a conviver consigo e parece que nem com o ambiente externo. Então ele dá os sinais de alerta. Né? Quais são esses sinais de alerta? Que sinais de alerta são esses que o ambiente traz, né, em pleno século XXI? Né? Problemas de matriz ambientais diversos, a consequência do nosso estilo de vida, hábitos e padrões de consumo, ações do nosso livre-arbítrio que determinam as escolhas que ameaçam as várias formas de vida, e uma contradição muito nobre, muito grande. Essas ameaças, esses sinais de alerta, vêm justamente da espécie mais evoluída, ou seja, a que está no topo, que somos nós, que justamente demanda uma responsabilidade maior. Se ele afirma que nós somos a espécie mais evoluída, então era para a gente ser a mais responsável possível. E parece que a gente ainda não se deu conta disso, infelizmente. Então, é interessante saber que não, diante das nossas livres escolhas, diante do nosso livre-arbítrio, diante daquilo que a gente está semeando com relação ao nosso ambiente, ao nosso planeta, a gente não pode colocar muito a culpa na conta de Deus, né? Foi Deus quem quis, foi a vontade de Deus. A gente escuta muito ou por vezes fala, nem sempre, né? Muito do que a gente tem é resultado das nossas escolhas e daquilo que a gente está fazendo. Vamos deixar um pouquinho Deus de fora, né? E começar a assumir um pouco as nossas responsabilidades. E aí ele traz, né, a ciência espírita em si, né? Ele diz que o espiritismo não se considera uma religião conforme essas se apresentam. Mas no discurso de Kardec, em 1º de novembro de 1668, na Sociedade Espírita de Paris, perguntaram: o espiritismo é uma religião? Aí ele: ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Essa semana eu estava conversando com o Eugênio, lá em casa, com meu irmão, e ele dizendo que é muito fácil a gente ver Deus. É muito fácil. Então, se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para as leis divinas, para tudo que nos cerca, a gente de algum modo vai encontrar essa face divina. Isso a gente discutindo um assunto lá em casa, né? E aí é no sentido filosófico também, porque reconhece a existência de Deus e explica o sentido da vida, a origem e o destino das almas. Isso é o que ele vai atribuir à questão da ciência espírita, do espiritismo. Então, lá ele vai citar: as apostilas sistematizadas de estudo da doutrina afirmam o seguinte: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo material. Então, impossível a gente dissociar espiritismo de ciência e muito menos de ecologia ou da questão ambiental, justamente porque a gente está sempre, são eles que estão trazendo, né, a proximidade dessa ciência com as leis da natureza, com as leis divinas, né, que aí está. Então, não tem como dissociar ou não abordar a questão ecológica dentro da doutrina dos espíritos. Ele diz que como ciência, citou a parte filosófica, já como ciência, ele vai trazer a questão do experimento, né, a explicação a fatos que poderiam até então ser sem resposta. Aí afirma, abre aspas, é pois rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então está aí a ciência comprovando, por exemplo, a eficácia do passe nos tratamentos de cura, né, e todo o aporte, né, que a doutrina dos espíritos traz hoje para a humanidade.
Então, uma ciência é algo que prova e comprova a realidade das coisas. E aí ele parte. E a ciência ecológica? Né? O que seria ou quais seriam as bases? De modo curto, ele vai dizer, etimologicamente falando, o termo ecologia deriva do grego significa oikos, casa, e logos, estudo. Ou seja, seria o estudo da casa. Então, o alemão, o fundador da ecologia, ele afirma que é uma nova ciência, na época, né, quando ele surgiu, afirmava que era uma nova ciência que procurava investigar as relações entre todos os seres vivos existentes e com o meio que os cerca, indo além da biologia, uma vez que investiga com mais atenção, com mais afinco, a relação e a sucessão dos seres, etc. Em 1973, um biólogo austríaco vai dizer que o ambiente é visto como uma totalidade integrada e interdependente entre seus componentes. Não pode ser visto ou estudado de maneira isolada, trazendo, portanto, a teoria geral dos sistemas. Então, diante dessas duas abordagens, tanto do espiritismo quanto da ecologia, aí André Trigueiro traz um ponto, né? Que aí qual seria o ponto de ligação entre essas duas ciências? Aí ele diz que um traço, como o primeiro, são ciências sistêmicas, tanto o espiritismo quanto a ecologia, que buscam investigar, cada um a seu modo, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. Como a gente vê, tanto no espiritismo quanto na ecologia, ambas tentam trazer, né, essas relações e o sentido da vida, no caso. E uma realidade sistêmica, que também está no espiritismo, uma vez que a figura de Deus está presente. Aí um físico austríaco afirma o seguinte, em sua contribuição ao tema: a percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa. Isso um físico é quem está afirmando. Quando a concepção de espírito humano é entendida como o modo de consciência no qual o indivíduo tem percepção de pertinência, conexidade com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é também percepção espiritual, na sua essência mais profunda. Um teólogo e escritor muito conhecido, chamado Leonardo Boff, afirma que o universo é autoconsciente, mas é também espiritual. O ambiente onde estamos todos intrinsecamente em sua relação. Então a gente já tem uma base, né? Eu trouxe aqui um trecho da obra porque a obra é bem vasta, né? E se fosse assim, a gente teria que ter bastante tempo para tratar. Então, de modo assim superficial em tópicos, a gente dá para perceber perfeitamente, e ele deixa bem claro, não só o André, mas ele traz outros cientistas que contribuíram com os temas. A gente vê claramente a ligação entre um e outro, entre espiritismo e ecologia. E aí, Kardec afirma que tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, justamente da ideia de evolução dos seres. E ao citar a evolução dos seres, a gente não pode deixar de citar também um grande cientista chamado Charles Darwin, que trouxe o darwinismo. E nisso, na obra O Consolador, Chico Xavier afirma, traz no caso, né? Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. É também bem grande a fala, mas aí eu resumi e peguei a parte que eu achei que pudesse contribuir mais, até mesmo pela questão do tempo. Então, quando a gente fala em evolução de espécies, dá a ideia de que a gente foi algo antes, a gente está atravessando uma fase para chegar numa fase maior lá na frente. E isso demanda muito tempo, sucessivas encarnações, a gente aprende bastante nesse período, né? E sobre isso, existe um poema muito bonito chamado Jornada. A meu ver, explicita bem claro essa questão da evolução, né? E o poema diz o seguinte, é de Adelino da Fontoura Chaves. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois
fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Eu me arrepio todinho quando eu leio um negócio desse, porque realmente é muito bonito, né? E prova, né? Desde o início eu fui átomo. A gente parte lá do princípio e ali passando, né? Ali passando por várias fases, por vários momentos, até atingir a forma hominal, né? E que vive ainda de corpo em corpo. Imagina o quão longa é a nossa estrada, quão longa é a nossa evolução, e imagine o quanto que a gente ainda tem que caminhar. Se prepare, E aí, espíritas e ecologistas, a gente tem vários motivos para dar-nos as mãos, né, para assumir, abraçar essa causa em prol desse ambiente que a gente vive, né? É a nossa casa, né? Imagine a oportunidade que a gente está tendo de reencarnar neste planeta, né? Imagine a quantidade de espíritos para reencarnar, né? Querendo aí uma oportunidade de estar neste planeta, né? Que apesar das inúmeras dificuldades que eu sei que cada um enfrenta aqui, que não deve ser fácil, mas é bênção divina, né? Estar aqui. Então, por que não se preocupar com essa casa, com todo esse ambiente, com toda essa esfera que foi preparada, eu acredito, com muito carinho, com muito detalhe, minuciosamente, pelo nosso imenso Criador. Então, ele diz que o planeta está dentro de nós. Imagina o planeta inteiro dentro da gente. Aí, como assim, André? Então, por exemplo, esse ar que está lá fora, resultado aí das transformações, se não fosse por ele, os nossos pulmões não teria como encher e não teria como a gente respirar. Então o sol que está lá fora, se não fosse por ele, nós não teríamos uma espécie de vitamina tão necessária ao nosso organismo. O fósforo, o magnésio, todos os minerais que estão lá presentes na Terra, tão necessários para o nosso sustento, a nossa alimentação, o nosso crescimento enquanto matéria. Então, a água que está lá fora, que está lá nos oceanos, que corre nos rios, que está nas geleiras, nas várias formas que se encontraram seus estados físicos, tão necessária à nossa hidratação, né, à sustentação e equilíbrio de todo o nosso planeta. Então não vem dizer que esse planeta não está dentro da gente. Né? Acho que uma vez eu vi uma reportagem dizendo que o próprio desenho do nosso olho já demandava também alguma forma ali da Terra, né, em suas camadas. Então não tem como negar que esse planeta está, né, dentro da gente. A gente interioriza ele e necessita tanto dele. E a grande questão é o que a gente está fazendo com esse estágio, né, segundo o poema Jornada, né, com esse estágio que a gente está vivenciando aqui. E não poderia deixar de citar também um grande ecologista, se perdoe-me se eu estiver errada, Francisco de Assis, se não me engano é o patrono da ecologia, né, que conversava já com animais há 800 anos atrás. Francisco de Assis, né, esse espírito grandioso, né, que aí ele traz de forma belíssima o Cântico das Criaturas. Quando ele fala: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória e a honra, e toda a bênção. Então, louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia, e ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde
preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jacundo, é vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes o que ela achar, conformes à tua santíssima vontade. Porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Então, esse cântico é belíssimo, né? Existem músicas, a Igreja Católica canta de modo muito belo, né? Realmente tocante, né? E eu acho que esse título é conferido a ele em razão disso, né? Naturalmente, Francisco tinha uma proximidade muito grande, uma figura muito humilde, mas tinha uma proximidade muito grande com os animais, né? Com essa questão da natureza, né? E deixa para nós esse cântico belíssimo, né? E eu não poderia deixar de citá-lo aqui. André cita apenas em sua obra, né, o Cântico das Criaturas. E eu achei interessante, li antes de trazê-lo, achei interessante trazer, porque eu conheço só o cântico da Igreja Católica, e aí naturalmente resume-se um pouco. Mas é belíssimo e profundo, né? Então, dando continuidade, no próprio livro, há uma mensagem de Emmanuel, trazida por Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e diz o seguinte: o título é Repara a Natureza. Repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo ferido pelo arado é braço milagroso da produção. A árvore mil vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estuária, quando não se vertem do seio a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie, ou alimentam-lhe o corpo, sustentando-lhe a existência. A pobreza é simples apanágio do homem enquanto se refugia, desaciado na furna da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia. No caminho em que evoluís, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e de entendimento. Por fim, e à medida que avançares na senda da elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroar de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. Essa fala é de Emmanuel, Chico Xavier foi quem trouxe. Então, mais uma vez, a obra é grandiosa, há muita coisa a ser abordada. André caminha nessa linha da sustentabilidade, né? Tem outras obras dele chamada Mundo Sustentável, e ele escreveu recente Cidades Globais. Cidades e Soluções. Obrigada, Marcinha. Perdoe meu equívoco. Né? E eu continuo trabalhando nessa linha e utilizando sempre as obras dele como referência, que de fato é. Vejam a riqueza dessa obra, né? A proximidade do espiritismo e da ecologia. Né? Não dá para caminhar sem, não dá para simplesmente fechar os olhos e não se preocupar com a realidade ambiental que urge realmente por consciência e mudança. Então, mais uma vez,
Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Meu abraço fraterno e desejo que uma semana maravilhosa de saúde, coragem e muito trabalho. Obrigado, Priscila. Tenho certeza que foi de muito proveito para cada um de nós aqui. Eu conheci o Espiritismo através de Priscila. Quando a gente estava se conhecendo, ela falou que era espírita. E aí eu meio travado na primeira vez para vir para cá, né? Mas acabei vindo. Gostei e estou aqui, né, até hoje. A nossa casa é a Terra. Então, assim como a gente quer a casa da gente limpa, a gente tem que tratar do planeta Terra para nós e para as próximas gerações. Não poderia ser mais atual esse tema